Confira tudo o que irá acontecer no resumo semanal da novela Mãe. Sully e Cengiz mudam de cidade e levam Meleque. Sully rasga a carta com o novo endereço de Turna, enquanto Gunu segue meses sem qualquer notícia da menina. Zeynep acorda do coma. Ali leva o livro para Zeynep. Sully pede ajuda a Kahid. E Kahid faz uma proposta chocante. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Diante de todos no hospital, o médico traz uma notícia que renova a esperança da família sobre o estado de Zeynep. Olha, esses números podem não significar nada para vocês. Mas o que importa é que faz alguns dias que temos observado um aumento na atividade cerebral da Zeynep. Não é exatamente um milagre, mas ela pode continuar estável ou até melhorar. Sinan, apreensivo, pergunta se há algo que a família possa fazer para ajudá-la. O médico responde de forma tranquila, dizendo que eles já estão fazendo tudo o que é possível e que devem continuar exatamente assim, oferecendo presença e cuidado. Já a Sully, ao contrário, sai do hospital reclamando e questionando Cengiz. Pensei que eu nunca ia sair da droga desse hospital. O que você fez? Você disse que seu chefe não queria te emprestar. De onde saiu o dinheiro? Cengiz evita a verdade, esconde que roubou o dinheiro e muda o tom, mandando Sully agradecer por pelo menos terem conseguido sair dali. Em seguida, os dois pegam um táxi e vão para casa. Na cena seguinte, Sinan e Ali conversam sobre trabalho e escolhas de vida. Ali comenta que foi convidado a escrever uma série de artigos sobre o Nepal, mas que antes quer terminar o livro que está escrevendo. Sinan reflete sobre obrigações e o vazio que sente ao ver a vida passar, e acaba revelando que não está mais no serviço ativo, atuando agora no departamento de treinamento. Ali lamenta a forma como a investigação terminou, lembrando que Sinan tentava salvar a vida de Turna quando tudo aconteceu. Sinan afirma não se arrepender. Diz que sempre quis salvar vidas, não apenas ser policial, e que faria tudo de novo se tivesse outra chance. Ele ainda destaca que está feliz como instrutor e principalmente por poder dedicar mais tempo a Zeynep. Sinan declara que quer passar o resto da vida ao lado dela, onde quer que ela esteja, e que nunca a deixará sozinha. Ao entrarem no elevador, Ali fica pensativo diante da intensidade desse amor e compromisso. Sully e Cengiz chegam em casa. Sully pretende fazer um chá, descansar e depois assistir televisão. No entanto, Cengiz corta seus planos e ordena que ela deixe o chá para depois, pois eles precisam fazer as malas e sair de casa ainda naquela noite. Confusa e assustada, Sully pergunta para onde irão, e Cengiz responde de forma ameaçadora, dizendo que não podem esperar até o dia seguinte, pois os agiotas podem aparecer a qualquer momento. Vamos fugir. Como acha que consegui dinheiro do hospital? Sully faz as malas. Eu tenho que resolver uma coisa. Quando voltar, a gente vai. Desesperada, Sully grita. Cengiz espera, pelo amor de Deus. Homem, onde é que você vai? Mas Cengiz sai sem dar explicações. Meleque, que observa tudo, pergunta à mãe se eles realmente vão embora. Impaciente e exausta, ela manda Meleque parar de perguntar, decide arrumar as coisas e reclama do cansaço e do peso da gravidez. Gunu cuida do jardim enquanto conversa com a senhora Zeynep, explicando o significado das flores que plantou. A flor estrela, símbolo da paciência, e a anemona, a flor da esperança que ela cultiva para nunca faltar fé e tranquilidade naquele lugar. A idosa elogia o jardim, chamando-o de um verdadeiro paraíso, e Gunu, emocionada, expressa sua esperança de que Zeynep logo acorde, para que as três possam passar longas horas ali tomando chá e conversando. Em seguida, a campainha toca e Gunu se surpreende ao encontrar Turna na porta. A menina conta que eles vão embora ainda naquele dia, sem saber exatamente para onde, e diz que sentirá muita saudade da senhora Pateta. Gunu tenta manter um vínculo e propõe trocar cartas, pedindo inclusive que Turna escreva para Zeynep, mas a menina se recusa, chorando, por acreditar que Zeynep não a ama mais e que nunca mais vão se ver. Turna chora e Gunu com carinho. Gunu tenta consolá-la. Turna explica que precisa ir logo, pois saiu escondida enquanto a mãe dormia. Gunu insiste em acompanhá-la, prometendo que a mãe não a verá, anota o endereço para manter contato e garante que irá visitá-la quando souber onde ela vai morar. Antes de ir, Turna pede a confirmação de que Gunu não a abandonará, e ela promete que não a deixará sozinha. Já no novo endereço, Turna escreve uma carta para a senhora Pateta, mantendo viva essa ligação de afeto e esperança. Querida senhora Pateta, como vai? Eu tô bem. A gente acabou de se mudar para casa nova. Meu endereço novo é Rua Derearazi 101 Tudje. Eu ainda não estou indo para a escola, mas a minha mãe disse que vai me matricular. Aqui é muito lindo. Tem vários vizinhos. E o ração vai chegar logo, então eu não vou ficar tão entediada.
Hassan é o nome do meu irmão. Querida senhora Pateta, eu estou com muita saudade. Com amor, Turna. A menina coloca a carta dentro do envelope e esconde na barriga. Enquanto isso, no hospital, Gonu vai visitar a filha que ainda está em coma. E conversa com a filha. A senhora Zeynep te mandou um abraço. Ela tem muita vontade de vir te ver. Acorda, minha menina preciosa. Por favor, acorda. Estamos te esperando ansiosas aqui. Kahide chega e Gunu fala que Turna esteve em sua casa e avisou que eles vão embora para Istambul. A menina não sabe o endereço, mas quando souber irá mandar uma carta avisando. Kahide resolve ligar para Sully, mas o telefone dela está fora de área. Gunu diz que está com medo de perder o contato com a menina. Kahide a tranquiliza e diz: pode deixar que eu vou resolver. Qualquer coisa eu te aviso, Gunu. Da janela Melek vê o carteiro, a menina disfarça, pega o lixo e diz que vai jogar fora. Na rua chama pelo carteiro: senhor carteiro. Senhor carteiro, olha, eu tenho uma carta aqui. Você pode mandá-la para mim? Eu tenho dinheiro. O carteiro diz: pode guardar seu dinheiro. Vou mandar para você. Sully vê tudo pela janela e vai falar com o carteiro: eu quero essa carta que te entregaram. O carteiro pergunta: de que carta está falando? Sully diz: a que a minha filha te deu. Eu disse que ia mandar depois de pagar as contas, mas ela é muito ansiosa, não quis esperar. O senhor sabe como são as crianças, ela ia tirar o lixo e acabou te dando a carta. O carteiro então acaba devolvendo a carta para Sully. Sully vê que a carta seria para a senhora Gonu Aslan. Após ler, rasga a carta e joga no lixo. 12 meses antes. Nenhuma notícia sobre Turna por um mês. Ansiosa, Gonu insiste com o carteiro: você não tem mais nada? Nenhum outro envelope? O carteiro responde que não. Na cena seguinte, Sinan aparece como instrutor de defesa pessoal. Em seguida ele pergunta ao policial investigador: alguma notícia sobre a Turna? Ele responde que não. Sinan pergunta: algo sobre o estacionamento que o Sendiz roubou? Yaner informa: também não. Fomos a Yalova, Vezira e procuramos também no endereço antigo em Bandirma. Sinan diz: e os celulares? O investigador fala: tanto a Sully como o Sendiz desativaram seus números de celular. Com o chip novo não dá para rastreá-los. Sinan diz: tá bom, Yaner. Continue procurando, mas com cuidado. Não quero te colocar em problemas. Duru conversa com Ali e elogia profundamente o livro que ele escreveu, afirmando que o livro tocou seu coração e parabenizando-o pelo trabalho. Ali agradece os elogios e revela sua decisão de não publicar o livro naquele momento. Ele explica que a história pertence a Zeynep e que o livro só é tão bonito porque ela é extraordinária. Por isso, afirma que não o publicará sem a aprovação dela. Na cena seguinte, como faz todos os dias após o trabalho, Sinan visita Zeynep no hospital e conversa com ela, mesmo sabendo que ela ainda está em coma. Em um momento íntimo e cheio de emoção, ele confessa que fez uma loucura, comprou um anel e promete que quando ela acordar, fará novamente a pergunta que já repetiu tantas vezes: se ela quer se casar com ele. Em seguida, Gunu chega ao hospital e Sinan se despede, aliviado por saber que Zeynep não ficará sozinha. Gunu entra no quarto e fala com a filha de forma carinhosa e cheia de esperança: minha menina, minha filha preciosa, meu amor dormindo como uma fada. Querida, abre seus olhos. Vamos, acorda desse sono. Sai dessa escuridão e vem com a gente. Para tocá-la, Gunu inventa uma história envolvendo Turna: eu fui passear com a Turna. Levei ela no parque. Comprei uma rosquinha. Ela queria polvilhar gergelim. Lembrou que você que ensinou ela a comer assim. Mas óbvio que caíram algumas sementes no chão. Um monte de passarinhos ao redor dela se juntaram para comer as sementes de gergelim. A Turna ficou triste e alimentou os pássaros com a rosquinha, migalha por migalha. Ela disse: quando vejo um passarinho, sempre lembro da minha mãe. Minha mãe não precisa se preocupar comigo. Tô bem, comendo direitinho, ficando grande, tá tudo bem. Só, estou com muitas saudades da minha mãe. E amo muito ela. Ao ouvir isso, Zeynep reage, mexendo levemente a cabeça e os dedos. Impactada e tomada pela alegria, Gunu corre para chamar o médico, acreditando que a filha acordou. Ao mesmo tempo, Turna, onde quer que esteja, olha para o céu e sente uma felicidade inexplicável. Pouco depois, Gunu liga para Sinan e dá a notícia tão esperada: Zeynep saiu do coma. Sinan, radiante, corre de volta ao hospital e ao entrar no quarto, vê Zeynep com os olhos abertos. Minutos depois, Kahide, Gansey, Duru e Ali chegam ao hospital e se juntam a Sinan e Gunu ao redor de Zeynep, todos tomados pela felicidade ao vê-la consciente. Emocionada, Duru chama a irmã de milagre.
Zeynep conta que não se lembra de quase nada, apenas de ter ouvido uma música cantada por uma menina. Sinan acredita saber do que ela fala, e Gansey explica que todos passaram esse tempo ao lado dela, conversando e cantando todos os dias. Zeynep diz que também se lembra da voz de Sinan, e eles reforçam que ele não saiu de perto dela em nenhum momento. A conversa muda quando Zeynep pergunta por Turna. Kahid afirma que a menina está bem, mas fora da cidade. Confusa, Zeynep pergunta o motivo, e Gunu diz que deve ser por causa do trabalho de Sully. Kahid promete que quando Zeynep melhorar, trará Turna para que as duas se reencontrem. Aliviada, Zeynep aceita, enquanto Duru comemora o bom estado da irmã. Em particular, Sinan alerta Kahid que não acha correto mentir para Zeynep e revela que procura Turna há um mês sem sucesso, já que Sully e Sendiz estão se escondendo e talvez nunca sejam encontrados. Kahid entende a preocupação, mas explica que com a filha ainda tão frágil, prefere poupá-la da verdade por enquanto. Sinan tenta obter uma ordem judicial contra Sully Yildiz e Sendiz Yildiz, mas é barrado por seu superior, que afirma não haver motivo oficial para autorizar a medida. Sinan sai frustrado e em silêncio, consciente de suas limitações. Mais tarde, Sendiz aparece apressado, juntando algumas roupas em uma bolsa. Desesperada, Sully pergunta para onde ele vai e o que será deles. Irritado, Sendiz diz que está encrencado, que precisa sumir por um tempo e que está fugindo. Sully implora, lembra que está grávida e prestes a dar à luz. Frio e cruel, Sendiz responde que todas as mulheres dão um jeito de parir e anuncia que vai embora de vez, que a partir daquele momento, cada um cuide de si. Abandonada, grávida e sozinha, Sully cai no choro, 11 meses antes. Sem notícias de Turna por 2 meses. Ali apresenta um breve resumo do que será seu livro. Zeynep lhe dá parabéns e diz, isso está muito bem escrito e você fez um grande trabalho. Ali fala, a heroína tem todo o crédito. Zeynep diz, eu acho que você devia publicar esse livro o quanto antes e não precisa da minha aprovação, Ali. Ali diz, sério? Eu não pude ficar esperando por você. Mas saiba que eu passei todos os dias com você, Zeynep. Nesse momento, Sinan chega e se desculpa por interromper, achando que eles estão editando o livro, mas Zeynep esclarece que a obra já está pronta e fantástica. Ali se despede, dizendo que voltará ao jornal e que trará a capa quando estiver pronta, deixando Sinan e Zeynep a sós. Sozinhos, os dois conversam de forma leve e íntima. Zeynep brinca dizendo que se fosse outra pessoa, pensaria que Sinan estava com ciúmes de Ali. A conversa então fica mais profunda quando ela menciona que lembra de Sinan lendo livros para ela e recorda, ainda que de forma confusa, de um pedido de casamento. Sinan confirma que a proposta aconteceu e confessa que no dia em que ela abriu os olhos, achou que não poderia ser mais feliz, mas percebe que ainda pode ser, se receber a resposta que tanto espera. Nesse instante, Kahid aparece, comenta com ironia que não se surpreende mais em ver Sinan sempre ali. Gunu chega em casa irritada e cobra os funcionários sobre a falta de telefone, reclamando que já faz um mês sem comunicação. Eles explicam que se trata de uma manutenção geral e avisam que o problema ainda deve durar cerca de mais uma semana. Enquanto isso, do outro lado da história, Melek insiste em ligar para a senhora Pateta, mas não consegue. Sully faminta grita, Melek, filha, eu quero comer um pão. Você pode ir lá buscar? Eu estou com muita fome, filha. Não tenho um pão em casa. E se lamenta, o Sendiz abandonou a gente. Como eu sou idiota por confiar em você, Sendiz. Desesperada, Sully diz, não temos opção. Filha, vai pedir comida para o vizinho. Talvez eles sintam pena e deem comida para a gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que comer. Melek sugere, mãe, a gente pode pedir ajuda para a senhora Kahid. Sully com raiva grita, cala a boca. Nunca, não liga para essa mulher. Eu prefiro morrer de fome. Não quero nada deles. Vieram te procurar? Ninguém veio te visitar, né? Alguém se preocupou com você? Eles enchem a boca para falar da gente, mas o que é que eles são? Tô de saco cheio dessa história de senhora Pateta, senhora Pateta. Cadê essa senhora Pateta? Sumiu. Nem respondeu a sua carta. Você achou que eu não sabia? A gente não tem ninguém, você entendeu? A gente tá sozinha, Melek, mas eu prefiro morrer assim. Eu não quero nada de nenhuma delas. No hospital, Zeynep conversa com Kahid e conta que Sinan a pediu em casamento enquanto ela ainda estava em coma, dizendo que se lembra claramente da voz dele. Kahid reage com carinho, achando o gesto romântico, e pergunta qual foi a resposta de Zeynep. Ela explica que antes de aceitar, precisa reencontrar Turna e reorganizar a própria vida. A fala deixa Kahid pensativa e preocupada.
Paralelamente, Gansey começa a trabalhar no escritório de advocacia ao lado da mãe. O investigador informa a Kahid que não há novidades sobre Melek Akjai. Não existe nenhum registro oficial, como se a menina tivesse simplesmente desaparecido. Inconformada, Kahid pede que a investigação seja ampliada, ressaltando a importância de encontrar Turna. Depois que o investigador vai embora, Kahid admite a Gansey que Turna desapareceu sem deixar rastros e que está cada vez mais difícil esconder isso de Zeynep, que pergunta pela menina o tempo todo. Ela demonstra medo do que pode acontecer quando Turna for encontrada e revela sua angústia ao perceber que todas as decisões da vida de Zeynep, inclusive o casamento com Sinan, parecem depender da menina. Mais tarde, Sully é surpreendida em casa pela visita de 3 capangas. Assustada, ela pergunta o que eles querem. O homem entrega uma blusa manchada de sangue e revela que Cengiz está nas mãos deles, devendo mais de 8.000 liras com juros. Ele ameaça que se a dívida não for paga dentro do prazo, o marido não sobreviverá. Desesperada, Sully diz que não tem como conseguir tanto dinheiro, afirmando que tem uma filha, está grávida e mal consegue comida para sobreviver. Frio, o homem responde que então só resta pedir misericórdia pela alma de Cengiz. Os homens vão embora sem dar mais explicações. Sem alternativas, Sully liga imediatamente para Kahid. Identificando-se como a mãe de Melek, ela pede ajuda e admite que só ligou porque não tem outra opção. Diz que precisa de muito dinheiro, com urgência. Kahid demonstra preocupação, pergunta onde Sully está e em seguida, sai imediatamente para encontrá-la. Sinan é chamado por seu superior e recebe a notícia de que voltará ao serviço ativo. Ao mesmo tempo, no hospital, Zeynep apresenta uma recuperação surpreendente na fisioterapia, impressionando a profissional que afirma nunca ter visto uma paciente evoluir tão rápido. Após a sessão, Ali a leva de cadeira de rodas até o quarto e aproveita para mostrar algumas opções de capa do livro, pedindo que Zeynep escolha. Ela se encanta por uma das capas, e Ali confirma que também era sua preferida, mas queria que a decisão fosse dela. Emocionada, Zeynep agradece, dizendo que o livro é muito importante para ela e reforça o quanto valoriza a amizade de Ali. Ele retribui o carinho e comenta que soube sobre ela e Sinan, desejando-lhe felicidade. Zeynep afirma que será feliz, mas deixa claro que isso só acontecerá quando reencontrar Turna. A resposta deixa Ali visivelmente sem graça. Ele se despede e, ao sair do quarto, permanece por um instante parado, com um olhar desanimado. No corredor, Duru encontra Ali e, cheia de expectativa, o convida para uma festa naquela noite. Ele aceita prontamente, reacendendo as esperanças de Duru. Sully se encontra com Kahid e vai direto ao assunto, pedindo dinheiro de forma direta e humilhada, dizendo que nunca conseguiria juntar aquela quantia, mas que para Kahid isso não seria difícil. Kahid reage culpando mais uma vez Cengiz por arruinar a vida de Sully e de Melek, mas Sully responde de forma grosseira, deixando claro que não quer conselhos, apenas saber se receberá o dinheiro ou não. Kahid então aceita dar todo o dinheiro que Sully precisar, mas impõe uma condição chocante. Exige que Sully procure Zeynep e diga que Melek está morta. Chocada, Sully reage sem acreditar no que ouve. Fria e calculista, Kahid explica que essa seria a única forma de afastar Zeynep de Turna definitivamente, fazendo-a perder toda a esperança. A proposta deixa Sully completamente surpresa e abalada. Sully vai aceitar esse acordo cruel em troca de dinheiro? Ou ainda existe um limite que ela não ultrapassará? Duru e Ali deixam a festa de um amigo no meio da madrugada. Duru está completamente bêbada, rindo de tudo, enquanto Ali tenta em vão conter a bebedeira dela. No caminho, um carro passa em alta velocidade por uma poça e espirra água nos dois. Duru cai na gargalhada, se divertindo com a situação, enquanto Ali, constrangido, tenta limpar os respingos da própria roupa e a dela. Entre risos, proximidade e olhares que se prolongam, o clima muda. E acontece o primeiro beijo entre os dois, inesperado e intenso. Na cena seguinte, aflita, Sully liga para Kahid. Tá bom, a gente tem um trato. Kahid, fria, responde, vamos contar para todo mundo que a Melek morreu. Você ouviu bem? Sully se assusta, mas reage com ironia. Eu não sou idiota, eu entendi a parada. E você vai me dar o dinheiro? Kahid confirma, sim. Amanhã mesmo faço a transferência. Mas antes preciso resolver algumas coisas. Você não pode apenas dizer que a Melek morreu. Tem que fazer o papel da mãe que perdeu a filha. Pedir pra gente nunca mais falar com você. Vou até pedir um túmulo pra ela. A frieza de Kahid choca Sully. Mesmo assim, pressionada, ela aceita. Tá bom, eu faço tudo o que a senhora quiser. Só faz a sua parte e me manda o dinheiro.
O acordo é selado e Carride permanece pensativa após a ligação. Logo depois, Gansey se aproxima da mãe, percebendo seu abalo. Calma, mãe. Senta aqui. Eu ouvi sua conversa. Carride suspira. Parece que minha filha já cresceu e já pode guardar o segredo da mãe dela. Gansey conclui. Seja lá o que você decidir, eu vou te apoiar. Após passarem a noite juntos, Duru acorda radiante. Confiante, ela comenta, eu não sou mais uma visita. Sem graça, ele responde, claro, você já veio tantas vezes aqui. Mas Duru diz, mas as coisas mudaram entre nós, não é? Depois do que rolou ontem. O que exatamente a gente é? Ali hesita. Duru, pra que rotular as coisas? Isso é algo novo pra nós dois. Porém emocionada, Duru diz que está muito feliz. Ali apenas responde, cauteloso, que bom que você sente isso. Enquanto isso, Sully sai do banco com o dinheiro e recebe uma ligação de Carride. Decidida, Sully diz, pode fazer o que a senhora quiser. Eu vou dizer que a Melek morreu. No hospital, Sinan traz boas notícias. Os músculos dela não ficaram comprometidos pelo coma. Com fisioterapia, ela vai voltar a andar. Duru se anima. Então os exames estão bons? Sinan confirma. Gunu agradece aliviada. Ai, graças a Deus. Ali pergunta, e o que a gente vai fazer com a Turna? Gunu diz que ela não para de perguntar e já não sabemos mais o que responder. Nesse momento, Carride chega. Gunu pergunta ansiosa, você sabe algo sobre a Turna? Carride respira fundo e mente, sei, mas não são boas notícias. A Turna sofreu um acidente. Ela faleceu. O choque é imediato. Gunu grita entrando em desespero. O quê? Não. A minha Turna. Ao mesmo tempo, Duru também cai em prantos e é amparada por Gansey. Sinan fica sem reação. Carride e Gansey trocam olhares silenciosos. Carride continua a farsa. Isso aconteceu há 2 meses. Um carro a atropelou e não prestou socorro. Sinan pergunta, onde ela foi enterrada? Carride responde, eu não sei, mas vou tentar descobrir. A Zeynep vai querer visitar o túmulo. Com dúvida, Ali questiona, como vamos contar isso para Zeynep? Mas Gunu decidida fala, eu conto. Do outro lado da história, Sully anda de um lado para o outro, aflita e tomada pela ansiedade. Murmura para si mesma, e por que ele não me liga? Teve a ousadia de vir me ameaçar. E agora que eu tenho dinheiro para resolver tudo, o cara some. Melek pergunta, esperançosa, você conseguiu o dinheiro? Cheia de dor e irritação, Sully desconta na filha, para de ser metida. Vê se não deixa o leite entornar, ouviu? Ou eu te dou uma surra bem dada. Sully leva a mão à barriga, gemendo. Como eu disse que estava sem grana, ele achou que eu não ia pagar. Agora só Deus sabe o que ele fez. Ele deve ter tentado matar o meu Sendiz. O que eu vou fazer sem o meu Sendiz? Eu não sei viver sem ele. A dor aumenta, de repente Sully grita. Melek se desespera, corre para socorrer a mãe e esquece o leite no fogo, que acaba entornando. Desesperada, Sully grita de dor. Ai, esse menino vai nascer. No hospital, Zeynep consegue dar alguns passos sozinha. Gunu e Carride chegam e o clima muda imediatamente. Visivelmente abalada, Gunu diz, Zeynep, eu preciso te contar uma coisa. Assustada, Zeynep pergunta, o que foi? Gunu insiste, segurando-a, por favor, senta. Aconteceu alguma coisa ruim? É com a Turna? É a Turna, não é? Aconteceu alguma coisa com ela? Antes mesmo da resposta, Zeynep entende. A notícia cai como uma bomba. Desesperada, ela perde o controle, enquanto Gunu e Carride tentam contê-la. Mais adiante, tomada pela dor, Sully entra em trabalho de parto em casa. 2 vizinhas parteiras tentam ajudá-la. Você consegue, querida. Empurra forte. Eu já vejo a cabecinha. Prontinho, saiu. O bebê nasce e Melek ali ao lado da mãe fica feliz. A parteira manda a vizinha cortar o cordão. Ao pegar o bebê no colo, ela percebe que ele não tá respirando. E lamentam. Ai, que Deus o tenha. Melek pede para a senhora bater no bumbum dele e fazer qualquer coisa. Tentando consolar, a parteira fala com Melek. Menininha querida, essas coisas acontecem. Eu sinto muito. Mas Melek pega o irmãozinho nos braços e sussurra entre lágrimas, eu vou cuidar de você, a gente pode crescer junto, eu posso te mostrar as nuvens e os pássaros, mas fica aqui, Hassan fica comigo. Então, de repente, o impossível acontece, o bebê chora nos braços da irmã, as parteiras se emocionam, você é o anjo da sua irmã? Que Deus te abençoe, anjinho lindo. O bebê é colocado sobre Sully, que mal reage à chegada do filho. Já Melek sorri, aliviada e feliz. 10 meses antes, Zeynep visita o túmulo de Melek Akjai, chora intensamente ainda inconformada com sua partida e murmura, Turna, que graça tem sem você aqui, você me deixou. Turna, eu te amo tanto.
você é meu amor e meu coração. Ao ver o sofrimento da amada, Sinan se aproxima de Zeynep para lhe dar apoio e conforto. Antes de ir embora, Zeynep promete agarrada ao túmulo de Meleque: eu sempre virei te ver. Eu sempre virei aqui. Logo depois, Sinan recebe ligação de seu superior e comenta com Zeynep: meu amor, o dever me chama. Eu tenho que ir até a delegacia. Chegando na delegacia, Sinan fica sabendo que por ordens diretas dos superiores, que não foi possível ele voltar à ativa. Ou seja, você vai trabalhar agora só no escritório. Sinan toma sua decisão e diz: obrigado, senhor. Conheço o procedimento e me lembro bem do que me disse no meu primeiro dia. Mas preciso dar um jeito nesse problema. Por isso renunciarei. Sully vai à casa de Khalid para visitar Zeynep e ao vê-la, Zeynep cai em prantos. Abalada, Sully tenta ir embora, mas Zeynep pede que fique, pede desculpas e diz que também sofre ao reviver tudo. Sully afirma que a culpa não é dela e que os verdadeiros responsáveis já não estão mais ali. Chorando, Zeynep diz que amava Turna do fundo do coração. Sully dá as mãos a Zeynep e tenta confortá-la. Pede que não se culpe, lembra que Meleque não gostaria de vê-la sofrer e fala sobre aceitar a vida e a morte. Mas Zeynep pede que ela diga que Turna virou um anjo. Incomodada com tanta dor, Sully decide ir embora, dizendo que Meleque a amava e queria vê-la bem. Do lado de fora, Khalid pergunta se Zeynep suspeitou de algo. Indignada, Sully questiona a frieza dela. Não consigo entender que espécie de ser humano a senhora é. Khalid a lembra do trato e exige silêncio sobre Sendiz. Sully garante que ele não saberá, mas diz que isso pode lhe trazer problemas, pedindo, por fim, que Deus a perdoe. Enquanto isso, Meleque agradece a vizinha após alimentar o irmão. Dona Ayat comenta que é uma pena a mãe não poder amamentar. Emocionada, Dona Ayat diz que enquanto estiver ali, Hassan nunca ficará sem mamar. Ela entrega o bebê nos braços de Meleque, que volta para casa cuidando do irmão. Sully se surpreende ao ver Sendiz de volta em casa e aliviada o abraça. Sendiz: ainda bem que você tá vivo. Arrogante, ele debocha: salvei minha pele mais uma vez. Ou eu não seria o Sendiz. Eu não morro fácil não, gata. Sully explode: seu babaca. Onde é que você estava? Enquanto eu estava ali chorando, angustiada, pensando que você tinha morrido. Sendiz tenta abraçá-la, mas Sully se afasta. Ué, não ficou com saudade do maridinho, não? Sully fala: fiquei sim. Mas eu tô muito zangada com você, Sendiz. Nesse momento Meleque chega com o irmão no colo. Senhor Sendiz? Depois Sendiz explica para Sully como tudo aconteceu. Aqueles malditos filhos da mãe quase me mataram. Eu tive um probleminha com as apostas. Mas agora quem vai desembuchar é você. De onde tirou tanta grana? Sully inventa: da sua mãe. Eu falei que não tinha dinheiro, ela me mandou. Falou que tinha uma grana guardada e que podia emprestar. Sendiz fala: ótimo. Até que enfim ela fez algo decente por mim. Sendiz se aproxima do bebê e pergunta como ele se chama. Meleque diz: o nome do meu irmão é Hassan. Sendiz fala: sai, quero ver meu moleque de perto. Meleque fala firme: ele está dormindo. Sendiz insiste: claro, os bebês sempre dormem, cai fora. Meleque resiste: não pode acordar ele. Furioso, Sendiz fala: o bastarda não me irrita, vaza. Meleque o enfrenta novamente: eu não vou deixar você acordar ele. Sendiz debocha: agora é a heroína aqui. Viu como ela veio me desafiar? Sully diz: mas foi você que começou, Sendiz. Khalid pergunta à fisioterapeuta sobre o estado de Zeynep e recebe uma resposta desanimadora. Ela não tem se esforçado e em vez de melhorar, piorou. Abalada, Khalid se sente culpada. Sinan chega com um buquê, percebe o clima pesado e insiste em saber a verdade. Khalid admite: Zeynep não está bem. No quarto, Sinan pergunta como ela está. Zeynep responde sem esperança: igual a ontem. Decidido, ele a tira da cama e diz que vão mudar isso. Em seguida, leva Zeynep até a beira de um precipício. Confusa, ela pergunta por quê. Sinan pede que feche os olhos e fala sobre amor, sobre dois corações que viram um só e sentem a dor juntos. Diz que ela pode pular se quiser, e ele respeitará sua escolha. Mas se não pular, ele estará ao lado dela para tudo. Sinan a faz pensar em tudo que perderiam: os sonhos, os sorrisos, a vida construída juntos. Reconhece a dor pela morte de Turna, admite que ela nunca vai desaparecer, mas afirma que a vida continua e ainda pode oferecer motivos para viver. Por fim promete: apesar da tristeza, eles vão encontrar um sentido para seguir em frente juntos. 3 meses antes, a vida segue e Zeynep está casada com Sinan. Em seguida, Sinan avisa que precisa sair para uma reunião. No trabalho, um funcionário mostra a Sinan imagens das câmeras do novo cliente. O grupo Altingen
relacionadas a um ataque armado ocorrido um mês antes. Ao analisar os vídeos, Sinan percebe algo estranho. Vê Sully com um bebê no colo, de mãos dadas com Melek. Ele pede para voltar às imagens, confirma a data recente e, chocado, reconhece. Turna. Sem perder tempo, sai apressado. Enquanto isso, Zeynep vai ao cemitério para mais uma visita ao túmulo de Melek Akjai. Em paralelo, Sinan questiona a administração do local, insistindo para que verifiquem novamente os registros. O responsável confirma que, apesar da compra do lote, não há nenhum registro de funeral naquele túmulo. Sinan conclui que o túmulo está vazio e descobre que o lote foi comprado por Khahid Gunis 8 meses antes. Em seguida, Sinan confronta Khahid e a acusa de ter cometido um horror imperdoável. Indignado, ele diz não conseguir compreender tamanha crueldade, ao que Khahid responde que só uma mãe poderia entender. Sinan rebate, questionando que tipo de mãe inventaria uma mentira tão cruel para a própria filha. Irritada, Khahid afirma que ele está passando dos limites, mas Sinan insiste por respostas. Khahid então admite que fez o que achou necessário para proteger Zeynep e lhe dar a chance de começar uma nova vida em paz. Diz que se arrepende, mas afirma que foi sua escolha e que agora não pode voltar atrás, pois não pode se arriscar a perder a filha. Sinan retruca que quando a verdade vier à tona, ela vai perdê-la de qualquer forma. Khahid responde friamente que se isso acontecer, Sinan também perderá seu casamento. Afirma que se Turna voltar, Zeynep terá que escolher, e ele não será o escolhido. Mesmo reconhecendo que isso pode ser verdade, Sinan conclui que ainda assim, Zeynep precisa saber de toda a verdade, e o quanto antes. Sinan chega em casa decidido a contar a Zeynep tudo o que descobriu. Chama por ela, tenta ligar, mas ouve o celular tocando perto e a encontra desmaiada no chão. No hospital, Zeynep diz que está melhor. Sinan explica que o médico acredita que o desmaio foi causado por estresse ou cansaço. Ela afirma estar bem e diz que já aceitou a morte de Turna. Para Zeynep, agora são apenas os dois, e é hora de seguir em frente. Fala em começar uma nova vida juntos e até em adotar uma criança. De volta aos dias atuais, Gunu abre a porta e se depara com Zeynep. Nesse instante, Turna surge chamando alegremente por ela. Senhora Pateta! Senhora Pateta! Quem é? Zeynep fica em choque ao ver a menina viva à sua frente. As duas se encaram por um segundo. Assustada, Turna corre. Zeynep desmaia imediatamente. Gunu entra em desespero e grita por socorro chamando Dona Issel. Enquanto as mulheres tentam ajudar, Turna foge pela janela e desaparece pela mata. Mais adiante, a menina se senta sozinha e chora intensamente, tomada pelo medo e pela confusão. Enquanto Sendiz aguarda ansioso do lado de fora do restaurante Belém. Sully tenta convencer o Sr. Haidar a deixar Sendiz voltar a frequentar o local, mas Haidar se mostra irredutível. Essa é minha última palavra. Não quero esse homem aqui de novo. Ele é o único problema que temos. Desesperada, Sully defende o companheiro. Sr. Haidar, ele não é sempre assim. Pelo menos nos dê outra chance. Eu preciso do emprego para alimentar o meu filho. Diante da insistência, Haidar acaba cedendo, mas impõe um ultimato. Se houver qualquer novo incidente, Sully, você será demitida. Ao sair do restaurante, Sully é surpreendida pela reação violenta de Sendiz tomado pelo ciúme. Ele a aborda de forma agressiva, praticamente a obriga a entrar no táxi e a confronta, acusando a mulher de mentir sobre levar o filho para tomar vacina. Sully tenta se explicar. Sendiz, cada vez mais furioso, revela que a estava seguindo e ameaça, dizendo que se houver algo entre ela e o dono do restaurante, ele será capaz de destruir o lugar. Incomodado, o taxista insiste em saber o destino. Sendiz reage com grosseria, manda que ele ligue o taxímetro e ordena que siga para Saribaire. Na cena seguinte, Gonu tenta acordar Zeynep após o desmaio. Vai, querida, acorda, Zeynep. Acorda, meu amor. Ao recobrar a consciência, Zeynep acredita ter vivido apenas um sonho e comenta confusa que tudo pareceu real demais. Ela diz que viu Turna bem diante dela, ouviu sua voz e até lembra que a menina chamava Gunu de Senhora Pateta. Abalada, Zeynep teme estar enlouquecendo e pede que Gunu diga alguma coisa. É então que Gunu, tomada pela gravidade do momento, confessa: foi real. A Turna está viva. Zeynep reage em choque sem conseguir acreditar. Repete várias vezes, entre lágrimas e sorrisos, que Turna está viva, lembrando que sonhou durante meses com a filha dizendo: mãe, eu não morri. A alegria se mistura ao espanto, pois ela passa a acreditar que não estava louca, que sua dor tinha fundamento. Logo depois, Zeynep questiona Gunu diretamente: você sabia? Diante da hesitação e dos gaguejos da mãe, Zeynep percebe a verdade e insiste:
acusando-a de ter escondido isso. Ao perguntar onde Turna está, Gunu responde que a menina foi embora. Zeynep entra em desespero e exige saber onde ela mora. A vizinha tenta acalmá-la e diz que a casa é bem próxima, oferecendo-se para mostrar o caminho. Zeynep sai apressada, ignorando os pedidos de calma de Gunu, que corre atrás dela, aflita com o frio e com o estado emocional da filha. Paralelamente, Turna aparece sozinha, sentada na mata, sofrendo e chorando enquanto pensa em Zeynep. Um cachorro surge e assusta a menina. Turna fala com o animal para se proteger, pega o casaco com cuidado e promete não voltar mais ali. Em pânico, ela foge para não ser atacada. Enquanto isso, Zeynep corre desesperadamente à procura da filha. Gunu tenta acompanhá-la pedindo que pare. Ao chegar à casa indicada, Zeynep bate várias vezes na porta, chama por Turna insistentemente e anda de um lado para o outro, fora de si. Gunu tenta fazê-la enxergar a situação, dizendo que Turna é apenas uma criança e que age como tal. Zeynep, porém, ignora os apelos e explode em revolta contra a mãe. Não toque em mim. Você sabia que ela estava viva e não me contou. Gunu tenta se justificar e implora para que Zeynep acredite nela, mas a dor é maior. Zeynep acusa Gunu de tê-la deixado chorar no túmulo da filha enquanto via Turna viva e falava com ela. Consumida pela raiva e pelo desespero, Zeynep decide continuar procurando Turna sozinha. Quando Gunu tenta segui-la, ela a impede com firmeza, nem pense em me seguir. Zeynep culpa Gunu, e mais uma vez a despreza. Ela está certa em fazer isso com sua mãe? Dentro do táxi, a discussão entre Cengiz e Sully se agrava rapidamente. Dominado pelo ciúme, Cengiz perde o controle e quanto mais Sully tenta se explicar, mais violento ele se torna, chegando a ameaçá-la sem se importar com o próprio filho nos braços da mãe. Sully tenta impor um limite e afirma que Haidar não é o tipo de homem que se envolve com a mulher de outro. Cengiz, porém, acusa Sully de estar mentindo e a pressiona a confessar, ameaçando estrangulá-la se não disser a verdade. Sully pede que ele não grite, lembrando que foi justamente o escândalo provocado por ele que quase a fez perder o emprego e levou o dono do restaurante a não querer mais vê-lo por lá. Mesmo assim, Cengiz se convence de que Haidar é um oportunista e explode, dizendo que vai matá-lo por querer afastá-lo e ficar sozinho com Sully. Desesperada, Sully questiona por que Cengiz sempre distorce tudo e transforma qualquer situação em problema. Ele insiste afirmando que viu Haidar tocá-la, e volta a ameaçar agredi-la, aumentando ainda mais o clima de terror dentro do carro. A situação chega ao limite quando o taxista, impaciente e assustado, encosta ao veículo e ordena que os dois saiam imediatamente. Ele se coloca em defesa de Sully e avisa que chamará a polícia se Cengiz tocar nela. Enfurecido, Cengiz reage com agressividade, questiona a autoridade do motorista e o agride com um tapa no rosto. O conflito explode de vez quando o motorista parte para a briga. Cengiz passa a agredi-lo violentamente enquanto Sully, em total desespero, implora para que ele pare. Sem rumo, Melek anda pelas ruas até se cansar e se sentar numa calçada onde dois meninos vendem lencinhos. Um deles a confronta, dizendo que aquele ponto já tem dono e que ela não pode ficar ali. Triste e acuada, Melek permanece em silêncio sem reagir. Enquanto isso, Zeynep segue desesperada pelas ruas à procura de Turna. Ela entra numa pracinha, observa atentamente as crianças brincando e examina cada rosto, tomada pela esperança de encontrá-la. Paralelamente, Gonu conversa com a vizinha Issel, que demonstra choque ao tentar entender a situação. Ela questiona como alguém pôde dizer que a menina estava morta e quem seria capaz de uma crueldade dessas. Abalada, Gunu se lembra de Kahid e decide ligar para contar tudo o que aconteceu. Ao atender o telefone, Kahid entra em choque ao ouvir que Zeynep descobriu que Turna está viva. Confusa e assustada, ela pergunta como isso foi possível. Gunu explica que foi apenas ver Turna por causa de alguns problemas e que Zeynep acabou seguindo seus passos até o local. Ao saber que Zeynep viu a menina, mas que Turna conseguiu fugir antes de qualquer conversa, Kahid se desespera. Gansey percebe o estado da mãe e questiona o que está acontecendo. Kahid, tomada pela culpa e pelo nervosismo, responsabiliza Gunu pela descoberta, lembrando que havia alertado sobre o perigo daquela situação. Gunu se defende, afirmando que não fez nada de propósito e que não poderia imaginar que Zeynep a seguiria. Ela ainda argumenta que a mentira não poderia durar para sempre e que Zeynep acabaria descobrindo de qualquer forma. Kahid rebate, dizendo que isso não precisava ter acontecido agora. Logo em seguida, o impacto emocional é forte demais. Kahid passa mal e desmaia. Gansey entra em pânico, avisa Gunu e liga para chamar uma ambulância.
Enquanto isso, na rua, uma senhora passa por Meleque e, acreditando que a menina pede esmolas, joga dinheiro em sua direção. Meleque imediatamente tenta devolver, chamando a senhora, mas os meninos se revoltam, discutem com ela e acabam empurrando-a no chão. Nesse instante, Zeynep chega e reconhece a filha. Corre até ela em desespero, chamando por Turna, emocionada por finalmente tê-la encontrado viva. Ela acaricia o rosto da menina, repete que sentiu muito a sua falta e tenta confirmar, entre lágrimas, que ela está ali de verdade. Turna, porém, permanece fria, sem demonstrar qualquer reação emocional. Um dos meninos questiona se Zeynep é a mãe da garota, e ao ouvir a confirmação, exige que o dinheiro seja devolvido. Zeynep percebe as notas na mão da filha, abre a carteira e paga os meninos para encerrar a confusão. Ao se voltar novamente para Turna, percebe que a menina já não está mais ali. Desesperada, Zeynep sai à procura dela, gritando e perguntando por que a filha continua fugindo. Ao mesmo tempo, Kahid é levada às pressas para o hospital, deixando Gansey e Duru em choque, chorando sem controle. Em prantos, Gansey liga para Zeynep e dá a notícia devastadora: a mãe sofreu um infarto. Zeynep se assusta ao ouvir que o coração de Kahid já era fraco e que elas estão a caminho do hospital. A confusão entre Cengiz e o taxista termina na delegacia. Sully vê Cengiz sendo levado preso, se descontrola e o defende. Meu marido é inocente, policial. Foi o taxista. O policial informa: o motorista está prestando queixa, senhora. O seu marido quebrou o queixo dele. Sully tenta justificar a violência: o meu marido estava me protegendo. Aquele taxista louco não saía de cima de mim, começou a me bater. O que ele ia fazer? Sentar e olhar? Cengiz fala: ele diz que se machucou, mas está só com um arranhãozinho. Não está vendo que ele é um mentiroso? O policial interrompe, manda que ele pare de falar e continue andando em direção à cela. Antes de ser levado, Cengiz se volta para Sully com ironia e ressentimento e diz: agora deve estar feliz. Cengiz preso e Sully se lança ao estrelato. Espero que você se divirta muito no palco. Sully contesta: não fala isso, Cengiz. Como que você pode dizer uma coisa dessas? Não tem outro homem para mim nesse mundo. Eu vou te esperar aqui com o bebê. Zeynep chega ao hospital e abraça Gansey e Duru, que estão em estado de choque. Muito abalada, Gansey conta que o coração da mãe chegou a parar e que os médicos precisaram fazer manobras de ressuscitação ainda em casa. Tentando se manter firme, Zeynep pede às irmãs que não chorem e diz que naquele momento precisam ser fortes. Pouco depois, Gunu chega ao hospital e pergunta apreensiva como Kahid está. Gansey responde que ainda aguardam um médico para saber o estado dela. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Enquanto isso, com o bebê no colo, chorando de fome, Sully permanece na delegacia aguardando Cengiz. Um policial se aproxima e questiona, já impaciente: senhora, o que você tá esperando? Sully responde de imediato: eu tô esperando meu marido. Ele é meu homem. E daí? O policial avisa sem rodeios que Cengiz não será liberado e que ela está apenas perdendo tempo. Inconformada, Sully reage com ironia e revolta: o que você quer dizer? Foi uma briga boba, ou vão mandar ele para a cadeira elétrica? O policial endurece o tom e tenta fazê-la pensar no filho. Se a senhora não pensa em si mesma, pelo menos pensa no seu bebê. O coitado está sofrendo aqui. Sully rebate: ah tá, nem pensaram na criança quando prenderam o pai dele. Agora você está preocupado. O policial insiste que nada mudará, mesmo que ela permaneça ali por dias, explicando que Cengiz será levado ao tribunal e que a decisão caberá à justiça. Desesperada, Sully questiona em voz alta: e por que vão mandar um homem inocente para o tribunal? Eu estou dizendo que aquele taxista foi o culpado. Por que vocês não entendem? Quantas vezes tenho que repetir? Sem paciência, o policial perde o controle da situação e decide retirá-la dali, ordenando: ok, chega. Para de tomar o nosso tempo. O seu marido não é o nosso único dever. Tira a mão de mim e me solta. Eu não vou para lugar nenhum até vocês soltarem o meu marido. O policial ameaça com firmeza, não dificulta as coisas. Ou vai agora, ou vai para o tribunal junto com seu marido. Pensa no bebê. Diante da pressão, Sully finalmente cede. No hospital, Gansey comenta: eu estava tão acostumada a ver a nossa mãe sempre forte em qualquer circunstância que eu nem acreditei quando ela começou a desmaiar bem na minha frente. Talvez a gente tenha cansado ela. Principalmente eu. Eu deixei ela bem preocupada. Zeynep tenta confortar as irmãs: olha, o coração dela tá cheio de amor. E a força desse amor vai recuperar ela.
Apesar das palavras de apoio, Zeynep se mantém distante, evitando contato com Gunu, que permanece sentada sozinha, afastada de todos. Sinan chega, cumprimenta Gunu, e depois vai falar com Zeynep. Depois ele pergunta a Gunu se aconteceu alguma coisa com Zeynep. Gunu diz: descobriu que a Turna está viva. Na cena seguinte, Sully chega em casa exausta e encontra Melek sentada do lado de fora, exposta ao frio. Ela questiona por que a filha não entrou, e Melek responde que Cendiz a deixou trancada para fora quando saiu. Sully reage com ironia: claro que foi o Cendiz, você nunca é culpada. Depois manda Melek pegar a chave, abrir a casa e tirar Hassan de perto dela, ordenando que a filha vá brincar com o irmão enquanto ela precisa descansar. Melek pergunta sobre a comida, e Sully, sem demonstrar cuidado, joga algumas moedas para a filha e manda que ela vá comer e beber na casa da vizinha, a quem chama de chata. Pouco depois, o telefone toca. É o Sr. Haidar, dono do restaurante. Ele avisa que haverá convidados especiais naquela noite e pede que Sully chegue mais cedo ao trabalho. Sully inventa uma desculpa e mente, dizendo que o filho caçula está muito doente com febre. Haidar demonstra pena e compreende a situação, afirmando que vai encontrar alguém para substituí-la. Assim que desliga o telefone, Sully volta a se irritar e desconta novamente na filha, perguntando por que Melek ainda não saiu e ordenando de forma dura que ela tire a criança dali. No hospital, o médico finalmente traz uma boa notícia à família. Ele explica que Kahid está bem, que o problema foi causado por um ritmo cardíaco anormal e que a rápida ação do paramédico evitou qualquer sequela no coração ou no cérebro. Aliviadas, Zeynep, Gansey e Duru se abraçam emocionadas, comemorando a recuperação da mãe. Apesar do clima de alívio, Zeynep continua ressentida e evita qualquer contato com Gunu. Afastada de todos, ela chama Sinan para conversar e, em voz baixa, faz a revelação que ainda a consome: a Turna está viva. Sinan finge surpresa e reage: como assim? Ela está viva? Zeynep confirma, ainda impactada: eu vi ela hoje. Ela está viva. Ao ser questionada sobre onde a viu, Zeynep explica que desconfiou do comportamento estranho de Gunu e decidiu segui-la. Segundo ela, Gunu não escondia um problema de saúde, mas sim a verdade sobre Turna, pois havia ido vê-la sem contar nada. Mesmo tendo ido ao hospital por causa da mãe, Zeynep admite que não consegue parar de pensar na filha e afirma: eu preciso ir lá falar com ela. E o mais rápido possível. Sinan tenta fazê-la parar e refletir, perguntando para onde ela pretende ir e o que dirá a menina. Zeynep responde que vai à casa de Turna. Confessa que não conseguiu falar com ela naquele dia e que a encontrou desolada. Questionada sobre como explicará tudo, Zeynep admite sua confusão e culpa, lembrando que antes da cirurgia, pediu que Turna a esquecesse. Abalada, ela diz que não sabe o que fará, mas que precisa vê-la. Com cuidado, Sinan pede que ela se acalme e pense melhor antes de agir. Ele sugere que conversem com calma mais tarde e se oferece para ir junto com ela. Zeynep concorda, ainda inquieta. Sinan se afasta para buscar um café, tentando ajudá-la a se acalmar. Zeynep avisa: olha, eu estou indo embora, Gansey. Gansey pergunta: para onde? Zeynep diz: eu vou ver a Turna. Gansey sugere esperar a mãe acordar e conversar com ela antes. Zeynep diz: Gansey, eu não quero brigar com você. Decidida, Zeynep pede que Gansey avise Sinan de sua saída. Sinan percebe Gunu sozinha, abatida e cabisbaixa, e se aproxima perguntando se ela está bem. Tomada pela culpa, Gunu reflete sobre o peso das mentiras e comenta que a pior parte de mentir é ter que criar novas mentiras para encobrir as anteriores. Arrependida, Gunu admite que assim que descobriu que Turna estava viva, deveria ter contado tudo a Zeynep. Ela lamenta que agora a filha esteja magoada, evitando até mesmo olhar para ela. Sinan tenta confortá-la, afirmando que ela não deve se culpar e assumindo parte da responsabilidade, dizendo que se houve um erro, o maior foi dele. Gunu, porém, insiste que Sinan só agiu com base no que ela havia descoberto. É então que Sinan faz uma confissão inesperada. Revela que quando Gunu lhe contou sobre Turna, ele já sabia que a menina estava viva. A revelação deixa Gunu completamente chocada. Gansey liga para Sully e se identifica como filha de Kahid, mas Sully reage com ironia e irritação, dizendo que aquele contato era a última coisa que precisava naquele dia. Gansey então revela que Zeynep descobriu que Turna está viva e avisa que a irmã esteve ali mais cedo e está a caminho novamente. Sully se mostra agressiva, afirma que não pode impedir Zeynep de aparecer e ameaça descontar sua raiva nela. Preocupada, Gansey faz um pedido: que Sully, ao conversar com Zeynep, não revele nada sobre Kahid.
Sully se recusa, diz que está cansada das exigências da família e afirma que fará e dirá o que quiser. Gansey insiste e revela que a mãe acabou de sofrer um ataque cardíaco. Mesmo assim, Sully demonstra total indiferença, diz que os problemas da família não são da sua conta e lembra que seu próprio marido está preso, sem saber quando sairá. Desesperada, Gansey impede que Sully desligue e faz uma proposta inesperada: eu posso tirar o Sr. Sendiz da cadeia, com a condição de que você fale para minha irmã o que eu te pedi. E como é que vocês vão conseguir soltar ele? Enquanto isso, a vizinha Isel cuida das crianças e prepara comida para elas. Em outro momento, Sinan pergunta a Gansey onde está Zeynep e descobre que ela foi atrás de Turna. Zeynep chega decidida e vai direto à casa de Turna. Quem abre a porta é Sully, que a recebe com deboche. Ora, se não é a professora Zeynep que voltou. Sem entrar no jogo, Zeynep diz que veio falar com Turna, mas Sully ironiza, cobra um cumprimento e afirma em voz alta que a menina não está ali. Tomada pelo desespero, Zeynep invade a casa chamando pela filha. Turna. Enquanto Sully reage furiosa, ameaçando chamar a polícia e exigindo que ela saia. Zeynep insiste, quer saber onde Turna está e confronta Sully diretamente. Por que você me disse que a Turna estava morta? Como pôde tirar a Turna de mim? Sully responde com frieza e ódio, negando a acusação e atacando Zeynep. Eu não tirei a Turna de você, e você não é mãe dela. Ferida, Zeynep questiona a falta de consciência de Sully, lembrando que ela a olhou nos olhos e disse que era hora de seguir em frente. A discussão explode quando Sully traz o passado à tona, acusando Zeynep de ter sequestrado Turna e feito todos acreditarem que ela estava morta, afirmando que também sofreu e chamando isso tudo de karma. Diante disso, Zeynep percebe a verdade e pergunta, devastada: então essa foi a sua vingança? Sully finalmente confessa, sem arrependimento: eu fiz isso para me livrar de você. Você é pior que um pesadelo nas nossas vidas. Enquanto isso, Isel dá papinha pro Hassan. Logo depois, percebe que ele tá sujo e pede para Melek ir em casa buscar fralda pro bebê. A discussão entre Sully e Zeynep continua. Zeynep rebate: eu vim aqui para falar com a Turna, e eu não vou sair daqui até conseguir ver ela. Sully se recusa, expulsa Zeynep da casa e afirma que não permitirá que ela confunda a cabeça da filha com suas loucuras. A discussão termina de forma violenta quando Sully empurra Zeynep para fora aos gritos, mandando-a ir embora. No exato momento em que Zeynep sai, ela dá de cara com Turna. As duas se encaram em silêncio por um instante, carregado de emoção, até Zeynep conseguir dizer, com a voz tomada pela dor e pela esperança, o nome da filha: Turna. Zeynep finalmente reencontra Turna e, de joelhos, abre o coração, implorando para que a filha a escute e acreditando que nunca a abandonou. Em meio a lágrimas, ela revela a dor da doença, da cirurgia e do tempo em que acreditou ter perdido a menina para sempre. Turna, porém, permanece fria e distante, e afirma: meu nome não é Turna, é Melek. Sem olhar para trás, a menina entra em casa. Sully apenas se despede com frieza, deixando Zeynep sozinha, em prantos diante da certeza mais cruel: Turna está viva, mas já não a reconhece como mãe. Zeynep respira fundo antes de falar. O coração bate acelerado, como se fosse saltar do peito. Diante dela está Turna, a filha que acreditou ter perdido para sempre. Tomada pela emoção, Zeynep se ajoelha diante da menina e chama, com a voz trêmula: Turna, amor. Em desespero contido, ela implora: me escuta. Eu só quero que você me escute um minutinho, tá bom? Depois você pode fazer ou dizer o que quiser para mim. Tentando explicar à filha, Zeynep continua, entre lágrimas: Turna, acredita em mim. Eu nunca quis te abandonar, minha filha. Como você achou que eu era capaz disso, hein? Eu tava muito doente, filha. Você lembra que me viu lá no hospital? Eu estava muito mal. Por isso, eu pedi para você ir embora, porque eu não queria que você ficasse triste por mim. E depois eu dormi por muito tempo. Depois da cirurgia, eu dormi por vários meses, e quando eu acordei, eu perguntei pela minha Turna, e eles disseram que você não estava mais com a gente. Zeynep chora intensamente. Turna, porém, permanece imóvel, sem demonstrar qualquer reação. Sully observa tudo de longe em silêncio. Em prantos, Zeynep continua: disseram que você não voltaria. Ai, meu amor, eu sinto muito por não estar com você nesse momento. A dor transborda quando ela lamenta o tempo perdido e reforça: eu nunca quis te abandonar, minha filha. Você sabe disso. É então que Turna finalmente fala, fria e distante: o meu nome não é Turna, é Melek. A frase atinge Zeynep como um golpe. Ela olha incrédula para a menina, sem conseguir reagir. Turna simplesmente vira as costas, deixa Zeynep ali e entra em casa.
Arrasada pela rejeição e pela frieza da filha, Zeynep permanece do lado de fora, chorando sozinha. Sully rompe o silêncio apenas para encerrar a cena com crueldade. Adeus, professora Zeynep. Zeynep fica ali, em prantos, completamente sozinha, diante da dor de ter reencontrado a filha e ainda assim tê-la perdido outra vez. Já dentro de casa, Sully elogia a atitude fria de Melek diante de Zeynep. Muito bem, filha. Eu tô impressionada. É inteligente igual a mãe. A menina explica que só havia saído para buscar fralda para o Hassan, e Sully é direta ao ordenar que ela permaneça dentro de casa até Zeynep ir embora. Minutos depois, longe dos olhos de Sully, Melek sente o peso do que fez. Pensando na dor que causou a quem mais amava, a menina desaba em silêncio, chorando escondida. Em seguida, Sully liga para Gansey e fala em tom de cobrança. A sua irmã acabou de sair. Tá tudo resolvido. Agora você tem que cumprir a sua parte. Tem que soltar o Sendiz. Sinan encontra Zeynep abatida e percebe que algo está errado. Ao perguntar o que houve, ela confessa, devastada. A Turna não quis saber dela. Com cuidado, Sinan tenta fazê-la enxergar a situação com mais calma. Diz que é natural a menina estar magoada, que ela precisa de tempo, pois está ferida e ninguém sabe o que Turna viveu ao longo do último ano. Ele ainda pondera que talvez Sully tenha se tornado uma boa mãe e que Turna possa estar, de alguma forma, feliz ao lado dela. Sem forças para insistir, Zeynep decide recuar. Diz a Sinan que quer voltar para o hospital, ficar ao lado da mãe e estar presente quando ela melhorar. Sendiz consegue ligar para Sully de dentro da delegacia. Sully avisa que ele vai sair dali amanhã. Enquanto isso, no hospital, Kahid desperta cercada pelos filhos e se emociona ao ouvir de Zeynep que Turna está viva. Ainda confusa, ela pergunta como isso aconteceu, mas Gansey pede que a mãe descanse e garante que tudo será explicado depois. Em segredo, tranquiliza Kahid ao afirmar que Zeynep não sabe de sua participação e que Sully não revelará nada. Enquanto Sinan e Duru entram para visitar a mãe, Zeynep se afasta até a porta do hospital, sozinha, mergulhada em pensamentos. Minutos depois, Duru fala ao telefone com Ali e conta que Kahid sofreu um infarto, mas está fora de perigo. Em seguida, revela a notícia que muda tudo. A Turna não morreu. Ali fica chocado ao saber que foi Sully quem inventou a morte da menina, chegando ao ponto de pedir um túmulo. Indignada, Duru afirma que tudo foi um plano cruel. Gunu visita Kahid e pede desculpas, garantindo que Zeynep não a associa ao que aconteceu com Turna. Kahid, porém, relembra que mais de 1 ano e meio se passou desde a recuperação de Zeynep, tempo em que todos reconstruíram a vida, até Gunu decidir procurar a menina. Mesmo ouvindo que Turna precisa de ajuda, Kahid é dura. Olha pra nós e veja o que você aprontou. Abalada, Gunu se despede em silêncio. Em casa, Melek cuida do irmão e impaciente Sully pergunta: esse pestinha não dormiu? Melek diz: só mais um pouquinho, mãe. Ele já vai dormir. Observando a filha, Sully muda o tom e a elogia. Você cresceu, Melek. Tá toda madura. Você não acredita nas mentiras da Zeynep, né? Muito bem. Mas ainda não acabou. Ela vai voltar tentando te enrolar, toda melosa. Mas você tem que fazer o que você fez hoje, tá bom? Nem olha para aquela mulher, nem dá ouvidos para ela. O Sendiz não vai vir hoje para casa. Então vocês querem dormir com a mamãe? Surpresa, Melek fala. O Hassan, você e eu? Sully diz: claro, quem mais seria? E num momento raro, ela pega o filho e diz: vem cá, meu amor. Vem cá, meu monstrinho lindo e cheiroso. Ainda na porta do hospital, Zeynep vê a mulher saindo com a filha no colo e lembra de Turna. De agora em diante eu vou ser a sua mãe e você será a minha filha. Ao mesmo tempo, já deitada, antes de dormir, Melek pensa em Zeynep. Mais tarde, na casa de Gunu, senhora Zeynep questiona: foi a Kahid que começou tudo isso. E o marido também descobriu, mas não falou nada para Zeynep. E depois? Você descobriu tudo. E foi a única a tomar uma atitude. Isso não tá certo. Que vergonha. Isso não é justo. Ela não pode culpar você. Gunu diz: tá tudo bem. Ela que acredite no que quiser, eu não me importo. Mas a idosa fala: e vai deixar por isso mesmo? Gunu responde: mas o que eu vou fazer, hein? Eu conto a verdade e ela briga com todo mundo? Idosa diz: não foi isso que eu falei. Vamos achar outro jeito de contar para ela. Você descobriu tudo e só decidiu confirmar. A Zeynep é uma menina sensata. Eu tenho certeza que vai te perdoar. Gunu fala: tá bom. A gente vai dar um jeito de falar com ela. Agora eu vou sair e buscar as lãs que estou precisando. Posso deixar você? A senhora Zeynep diz: eu fico aqui sozinha, pode ir. Mais adiante, Zeynep vê uma chamada, casa da Gunu, e desliga.
A pessoa insiste, ela então atende. Senhora Gunu, eu já disse, eu não quero falar com você. A idosa diz, Zeynep filha, sou eu, sua avó. Surpresa, Zeynep pergunta, Senhora Zeynep? A senhora está bem? Esperta, Senhora Zeynep mente, eu estou muito mal. Eu estou bem mal. Preocupada, Zeynep pergunta, o que aconteceu? Idosa diz, eu estou muito cansada. As minhas mãos e meus pés estão doendo. A Gunu saiu. O que eu vou fazer? Eu ligo, mas ela não atende. E também não falou que ia chegar tarde. Eu estou completamente sozinha. Zeynep pergunta, você quer alguma coisa? Quer que eu vá aí? Idosa fala, eu adoraria, querida. Eu só não queria incomodar muito. Zeynep diz, é claro que não incomoda. Eu já tô indo pra aí, tá bom? Idosa fala, tá bom. No hospital, Duru, animada com a recuperação da mãe, resolve maquiá-la, dizendo que durante sua vida inteira nunca viu a mãe sem maquiagem. Sendiz consegue sair da cadeia, mas o policial estranha a reviravolta repentina do caso e o confronta. Com ironia pergunta, bom, Sendiz diz, o que você fez pro cara retirar a queixa? Sendiz tenta se fazer de inocente e responde, acho que ele ouviu a voz da consciência oficial. Ele exagerou desde o início, foi só uma briguinha. O policial não se convence e rebate direto, sou macaco velho. Você deu dinheiro pra ele. Sendiz se defende, fingindo indignação. E de onde eu vou tirar dinheiro? Eu nem sei se vou ter o que comer amanhã. E encerra dizendo que o taxista deve ter se arrependido. Enquanto isso, longe dali, a verdade se revela. Conforme o acordo entre Gansey e Sully, e por ordem de Gansey, um homem de confiança entrega o dinheiro ao taxista para que ele retire a queixa. De volta à delegacia, o policial comenta, ainda desconfiado, nunca vi isso acontecer sem dinheiro no meio, mas quem sabe, tem primeira vez pra tudo. Liberado, Sendiz vai embora. Mas tomado pelo ressentimento, murmura com ódio, tô indo, Sully, mas você vai me pagar por ter me traído de novo. Gansey recebe uma ligação de Selim, que diz ter passado na empresa e estranhado não encontrá-la. Ela explica que a mãe teve um probleminha, e Selim comenta que ficou sabendo que foi um infarto. Gansey o tranquiliza, dizendo que agora a mãe está bem melhor. Surpreendendo-a, Selim revela que está no mesmo hospital. Aproveita o encontro inesperado e a convida para almoçar. Gansey aceita e os dois se encontram ali perto. Durante o almoço, o clima é mais próximo e leve. Selim sorri e pede com naturalidade, para de me chamar de senhor, me chama de Selim. Ali visita Kahid no hospital, visivelmente preocupado. A senhora já se sente melhor? Kahid confirma que está se recuperando. O clima muda quando Ali menciona a revelação. A Duru me contou que a Turna está viva. Kahid diz, é inacreditável. Intrigado, Ali questiona, por que a Sully resolveria mentir sobre uma coisa dessas? E como conseguiu esconder? Kahid é direta, com essa gente nada é impossível. Ali assume parte da culpa. Como jornalista, eu devia ter suspeitado mais. Eu acreditei sem questionar. Duru intervém firme, mas Ali, ela está viva. É isso que importa. Ao se despedir, Ali pede para falar com Duru em particular. Preocupado, ele a confronta com cuidado. Será que você perdeu o juízo? Tentar suicídio? Emocionada, Duru confessa que não soube lidar com a rejeição. Ali reage com ternura e firmeza. Não fala uma coisa dessas. A sua vida é preciosa. Duru diz que está melhor e revela que a carta que ele escreveu a ajudou muito. Aquilo me animou. Surpreso, Ali admite, quando eu mandei me arrependi. Duru brinca, provocando. A minha vida é muito mais importante do que a vergonha que você tem de escrever para mim. Antes de ir embora, Ali revela, eu escrevi outra carta para você. Entrega o envelope e pede, lê só depois que eu sair. Curiosa, Duru não resiste e lê ali mesmo. As palavras a emocionam profundamente. Não são os olhos que decidem a beleza de uma flor. Você é linda, ao meu lado ou não. Você é preciosa. Se o nosso relacionamento ainda significa algo para você, saiba que eu ainda estou aqui. Duru sorri emocionada. Ao sair do hospital, Ali encontra Sinan e revela que já sabe da armação envolvendo Turna. O clima é tenso. Sinan admite, está todo mundo abalado. Tomado pela culpa, Ali desabafa. Depois que ouvi o quanto a Zeynep sofreu, eu também me culpei. A gente devia ter investigado. Eu como jornalista, você como policial. Decidido, ele afirma, eu vou descobrir quem inventou essa mentira, e pergunta diretamente pelo endereço de Sully para investigá-la. Sinan reage de forma defensiva, não se preocupe tanto. A Zeynep se resolve sozinha. E se precisar de ajuda, eu tô aqui, você não é uma pessoa tão próxima. Provoca mais ainda, tá querendo escrever outro livro? Como vai se chamar? Zeynep 2?
Ferido, mas firme, Ali responde: eu vou arrumar um nome melhor. Em seguida se despede: vou achar outro jeito de encontrar a Sully. Ali vai embora decidido, enquanto Sinan fica para trás, visivelmente preocupado com o que essa investigação pode desencadear. Zeynep chega à casa de Gunu preocupada e vai direto falar com a idosa, achando que algo grave havia acontecido. Ao perceber que ela está bem, descobre a verdade. A idosa mentiu apenas para conseguir trazê-la até ali. Zeynep se irrita e diz que teria vindo de qualquer jeito, mas a idosa a interrompe, pedindo que a escute, pois o assunto é sério. Com emoção, a idosa insiste: me escuta, hoje eu estou aqui, mas amanhã posso não estar. Diante do silêncio de Zeynep, a idosa revela que quer falar sobre Gunu, a mãe dela. Zeynep tenta evitar o assunto, ainda magoada, mas a idosa continua e defende Gunu com firmeza. A Gunu é boa demais, aceita a culpa até do que não faz. Então vem a revelação decisiva. Gunu só descobriu que Turna estava viva há cerca de uma semana. A idosa explica que Gunu sofreu todo esse tempo como todos os outros e carregou uma culpa que não era dela. Ela também não sabia de nada, e mesmo assim quis te contar. Só não sabia como dizer isso para uma mãe. A fala atinge Zeynep em cheio, que finalmente percebe que foi injusta em seus julgamentos. Nesse momento, Gunu chega e encontra Zeynep emocionada. Zeynep admite: ela acabou de me contar a verdade. Eu sinto muito. Eu precisava de um tempo para refletir. Fomos injustos. Eu fui. Gunu, contida, responde apenas que está tudo bem. Zeynep se despede, ainda abalada, pede que a idosa nunca mais lhe dê um susto desses e que não volte a mentir. Ela vai embora diferente de como chegou, mais consciente e menos acusadora. Sinan liga para Zeynep e ela diz que a senhora Zeynep foi um alarme falso. Sinan pergunta se ela vem pro hospital ou vai para casa. Zeynep não responde, logo ele deduz que ela vai ver a Turna. Depois, Zeynep diz que precisa ficar sozinha com a Turna. Não quero conversar com a Sully perto, senão ela não vai me escutar. Sinan diz: Zeynep, eu já disse que eu não quero te deixar sozinha nessa história. Quero ficar do seu lado. Se você quiser conversar sozinha com ela, eu fico longe. Mas vamos lá juntos como um casal. Zeynep fala: tudo bem, a gente se encontra lá. Ali vai até a casa de Gunu decidido a falar com ela. Ao chegar, percebe que a porta está aberta e, sem ser visto, acaba ouvindo a conversa entre Gunu e a senhora Zeynep. Abalada, Gunu confessa: ela me perdoou, mas e o Sinan? A idosa reage com franqueza e dureza. Esses segredos só serviram para trazer tragédia. Gunu demonstra medo das consequências e admite: os dois podem se separar. A idosa não ameniza e aponta o erro central: Sinan pisou feio na bola. Cometeu um erro muito grave com a esposa. Devia ter contado a Zeynep assim que descobriu que a Turna estava viva. Gunu tenta encerrar o julgamento. Tá bom. Ele errou, eu também. Agora chega de crítica. A idosa se cala ressentida, mas Gunu a tranquiliza, dizendo que valoriza sua opinião e se afasta para cuidar da loja. Ali, profundamente impactado pelo que ouviu, vai embora sem que ninguém perceba sua presença. Mais tarde, Zeynep retorna à casa de Turna, mas permanece dentro do carro. Antes de descer, é tomada pelas lembranças do dia em que Sully a fez sofrer, afirmando que a menina havia morrido. Em choque emocional, Zeynep vê Sindis chegar à casa. Assustada, ela se esconde no banco do carro. Desconfiado do veículo parado ali perto, Sindis se aproxima, observando atentamente. Zeynep prende a respiração e permanece imóvel, escondida, evitando ser vista. Será que Sindis vai descobrir que é Zeynep dentro daquele carro? No caminho de volta para casa, Sindis percebe um carro estranho estacionado próximo à sua residência. Desconfiado e curioso, ele se aproxima, observa o veículo, mas não vê ninguém dentro. Sem encontrar explicações, decide ir para casa, ainda inquieto. Ao abrir a porta, Sully se depara com Sindis e o abraça, aliviada. No entanto, o clima muda rapidamente. Dominado pelo ciúme e pela desconfiança, Sindis questiona como Sully conseguiu que a denúncia fosse retirada. Tentando se proteger, ela mente e diz que precisou implorar para o taxista. Sindis explode de raiva e grita: acha que eu sou um idiota? Ninguém retira uma denúncia só porque alguém pediu mulher. Ele a confronta diretamente, exigindo saber se ela usou o dinheiro de Haidar. Sully afirma: é o dinheiro que eu vou ganhar com o meu trabalho. Eu pedi um adiantamento para ajudar o meu marido. Qual o problema disso? A explicação só aumenta a fúria de Sindis, que ameaça: você me obriga a ficar com raiva e a quebrar os seus ossos. Dessa vez, Sully não se cala e o enfrenta. Já chega homem. Você acabou de chegar.
Ignorando o clima pesado e a tensão dentro da casa, Candice olha para Sully e para as crianças e avisa friamente que quer dormir e exige silêncio absoluto, impondo mais uma vez o medo e a opressão sobre a família. Percebendo que Candice foi embora, Zeynep continua vigiando o local até que Sinan chega e pergunta: "A Turna está em casa?" Zeynep responde que todos ainda estão lá dentro, mas admite: "Não dá para fazer nada agora. A gente tem que esperar até que a Turna fique sozinha." Nesse momento, Zeynep avista Sully saindo de casa com o bebê no colo, acompanhada de Melek. Ao observar a cena, Sinan comenta: "A Turna parece feliz." Mesmo assim, tomada pela dúvida, Zeynep decide segui-los para ter certeza de que a menina realmente está bem. Sem serem vistos, Zeynep e Sinan acompanham Sully e as crianças até uma pequena praça. Lá, Sully coloca o bebê nos braços de Melek e se afasta por alguns instantes. Os dois observam à distância. Pouco depois, Sully retorna com uma bolacha e a divide com Melek. A cena desperta em Zeynep uma forte lembrança do passado. Ela recorda o tempo em que também comprava bolachas para Turna, para si mesma e para a senhora Pateta. De um momento de felicidade quando Turna mostrava animada a casa onde sonhava viver. De volta à realidade, as lágrimas escorrem por seu rosto ao perceber que Turna está feliz ao lado do irmãozinho e da mãe. Sentida, diz a Sinan: "Você tinha razão. Tudo mudou. Ela não é mais a Turna, é Melek." Ao decidir ir embora, Zeynep passa mal e precisa ser amparada por Sinan. Horas depois, Sinan deixa o hospital ao lado de Zeynep, ainda fragilizada. Enquanto isso, ali diante do livro de Zeynep, fala consigo mesmo: "Você não merece viver em uma mentira como essa, Zeynep. Não merece mesmo." Na cena seguinte, já em casa, Melek se aproxima da mãe e diz que está com fome. Ela pergunta com simplicidade se Sully pode preparar sopa de iogurte. Sully vai até a cozinha, procura o que há nos armários e tenta ver se consegue fazer a sopa com os poucos ingredientes disponíveis. Enquanto está na cozinha, Sully recebe uma ligação do Sr. Haidar. Ele fala de forma dura e acusatória: "O que tínhamos conversado, Sully? O que eu te disse? O que você me prometeu?" Confusa, Sully responde: "Não estou entendendo, senhor." Sem permitir explicações, Haidar continua: "Não diz nada. Olha, não venha esta noite e não volte nunca mais. Não quero vê-los novamente. Nem a você, nem ao seu marido." Desesperada, Sully tenta entender o motivo. "Eu não sei do que o senhor está falando. O que aconteceu?" Haidar então revela a acusação: "Seu marido bateu em um taxista que trabalha na frente do meu negócio. Você também estava lá." Tentando se proteger, Sully disfarça e insiste: "Senhor, eu não sei o que disseram, mas posso garantir que não foi bem assim. Me dê uma chance de explicar. O senhor vai ver que foi um mal-entendido. Por favor, me escuta primeiro." Irritado e decidido, Haidar corta qualquer tentativa de defesa. "Não quero ouvir mais nada. Não quero esse tipo de gente no meu negócio. Você se tornou um fantoche dele. Você mentiu pra mim, não é? O menino não estava doente. Enfim, tá na hora da gente se despedir." Em desespero, Sully implora: "Senhor, por favor, me dê uma chance." Ao perceber que Haidar desligou o telefone, Sully explode em revolta e desespero. Ela desabafa sozinha, tomada pela frustração: "Não, a gente não pode ter um minuto de felicidade. Quando as coisas começam a melhorar, pronto, acaba. A gente tinha acabado de sair da lama. Eu tava confiante que dessa vez a gente ia viver em paz, mas não. No minuto seguinte sempre tem que acontecer alguma coisa para nos arruinar. Eu tô cansada de tudo isso. Chega! Que inferno de vida!" Fora de controle, Sully surta e começa a quebrar objetos na cozinha, gritando: "Eu não vou cozinhar mais. Todo mundo morre de fome." Candice entra na cozinha e pergunta: "O que tá acontecendo aqui? Tá ficando maluca?" Descontrolada e furiosa, Sully o enfrenta e grita: "Tudo isso é culpa sua. Você é um traste. Tudo de ruim acontece por sua culpa." A situação se agrava quando Candice ameaça: "Cuidado com o que fala, ou eu vou quebrar sua cara." Sully diz: "Ele me demitiu. Me mandou embora pra rua." A discussão fica ainda mais violenta. Na sala, Melek tenta acalmar o irmãozinho, que chora sem parar, enquanto os gritos ecoam da cozinha. Irritado, Candice responde com frieza: "Por que você não se controla? Se te demitiram, isso não é problema meu, tá?" Indignada, Sully rebate: "É claro que não, né? Você não se importa, mas eu me importo. Eu que trago comida, eu que trago dinheiro pra cá. Agora fala que não é seu problema." Furioso, Candice ameaça novamente: "Olha, Sully, não me provoca. Se você me irritar, eu vou sair agora dessa casa. E você sabe muito bem o que acontece quando mexem comigo, sua vadia ordinária." Abalada, Sully grita: "Eu sou a única imbecil que ama você.
Eu sou a única que te segue, sem me importar com as loucuras que você faz. Mais tarde, Ali vai até a casa de Zeynep, surpreendendo Sinan com a visita inesperada. Ao vê-lo à porta, Sinan demonstra desconforto. Ali percebe a reação e pergunta se não será convidado para entrar. Sinan responde com cautela: Zeynep não está se sentindo bem. Não é uma boa hora. Mesmo assim, Ali insiste: vai ser rápido. Não vai demorar muito para eu falar a verdade para ela. Ao ouvir as vozes, Zeynep pergunta de dentro da casa: quem é? Ali se apresenta com respeito e certa tensão. Desculpe incomodar, ainda mais neste momento. Eu preciso dizer algo importante para você. Eu tinha que fazer isso pessoalmente. Intrigada, Zeynep questiona apreensiva: o que foi? Aconteceu alguma coisa ruim? No momento em que Ali se prepara para falar, o telefone de Zeynep toca. Ela atende a ligação, interrompendo a conversa. Enquanto isso, Sinan se aproxima de Ali e diz em tom sério: espero que saiba o que está fazendo e que não se arrependa. Seguro de si, Ali responde: eu sei o que faço. Zeynep conversa com o médico, que pede para falar com ela pessoalmente. Há um problema com um dos seus exames. Antes de sair, acompanhada de Sinan, Zeynep volta-se para Ali e pergunta: você veio falar comigo sobre algo muito importante? Ali, percebendo a gravidade da situação, diz: não tem problema. Isso pode esperar. A gente fala mais tarde. Em seguida, Ali vai embora. Zeynep e Sinan deixam a casa às pressas e seguem juntos para o hospital. Ali conseguirá contar para Zeynep o segredo de Sinan? Tomado pela fúria, Cengiz decide sair de casa aos gritos. Antes de ir, ele explode em ódio e acusa Sully: viu só o que você está fazendo? Você me fez odiar estar na minha própria casa. Quero que vá para o inferno, todos vocês. Mesmo diante da ameaça, Sully o enfrenta: você mora aqui também. É você que faz deste lugar um inferno. Cengiz, tomado pelo ódio, pergunta: o que você disse? Sully, ainda mais firme, responde: você estragou tudo. Você é um parasita e acaba com a minha vida. Fora de si, Cengiz perde totalmente o controle e tenta enforcar Sully. Sem ar, ela se debate sufocada, chegando a colocar a língua para fora enquanto luta para respirar. Com brutalidade, Cengiz ameaça: Sully, essa sua valentia vai acabar te matando. Quer morrer na frente daquelas crianças, tremendo de medo, feita uma vadia? A cena é aterrorizante. Melek observa tudo em choque e pavor, paralisada diante da violência do padrasto, enquanto o bebê chora desesperadamente, tomado pelo medo e pela tensão do momento. O que será dessas crianças crescendo em meio ao medo e à brutalidade? No hospital, Gansey comenta com Kahid que não saberia como teria convencido Sully se Cengiz não estivesse preso. Kahid critica Sully e Cengiz, dizendo que eles sempre se metem em problemas e que o retorno deles só trará mais sofrimento para Zeynep. Ela culpa Gunu por ter procurado Turna e afirma que Zeynep jamais deveria ter descoberto que a menina está viva. Duru escuta a conversa e fica chocada, questionando como a mãe pode achar melhor que Zeynep acredite que a filha esteja morta. Para evitar mais conflito, Gansey tenta conversar com a irmã e fazê-la refletir. Vamos pensar. A Turna está viva? Sim, ela está viva. Mas a nossa irmã pode ficar com ela por acaso? Não. E ela lutou muito por isso. Mas nada mudou. A Turna está de novo com a mãe biológica. E isso nunca vai mudar Duru. A nossa irmã ia levar uma vida miserável perto da Turna. Agora você se coloca no lugar da nossa mãe. Você gostaria que seu filho vivesse desse jeito? Duru rebate: você prefere pensar que seu filho pode estar morto? A Zeynep é a mãe da criança e que não existe dor maior do que viver como se um filho estivesse morto. Na consulta médica, Zeynep recebe notícias preocupantes sobre sua saúde. Mesmo com o tratamento anticoagulante, os índices não estão no nível que precisamos. Temos que descobrir o motivo dos teus desmaios. Não podemos arriscar uma possível embolia. Temos que fazer esses exames o mais rápido possível. A senhora Zeynep não é uma mulher comum. Passou por situações críticas e pode ser que tenha que passar por outras. Zeynep pergunta: doutor, será que ocorre o risco de ficar paralisado ou entrar em coma outra vez? Médico responde que sim, tudo é possível, inclusive algo ainda pior. Por isso, é necessário um monitoramento constante. Faça os exames o mais rápido possível. Pacientes como você que ficaram inativos por longos períodos de tempo, enfrentam grandes riscos de vida. Minutos depois, Zeynep comenta com Sinan: a vida prega peças estranhas nas pessoas. Depois do acidente, por causa do que o médico disse, acabei afastando a Turna de mim de propósito. A coisa mais difícil para mim foi dizer para ela ir embora. Dizer que ela já era grande o bastante. Olha só, agora eu tô aqui e a Turna não me ama mais.
De uma forma ou de outra, seja qual for a mentira que você conta, ela volta para você e te pune no final. Sinan tenta confortá-la, pedindo paciência e tempo para a recuperação de ambos, mas Zeynep encerra a conversa com a dúvida dolorosa se ainda tem esse tempo. Em seguida, ela é chamada para realizar os exames solicitados. Sully, embriagada, escuta música e lembra do tempo em que acreditava que seria uma cantora famosa e que sua vida iria mudar. Entre recordações e frustrações, ela conversa com Melek e pergunta se a filha já comeu e se o bebê está dormindo. Sully elogia Melek por cuidar do irmão e da casa, dizendo sentir orgulho dela, mas confusa e possessiva, afirma que a filha é só sua e que não a dará para ninguém. Ressentida, lamenta não ter ido para Bodrum e acusa Melek de querer chamar outra mulher de mãe, reforçando que apenas ela, a filha e o bebê importam. Ali se encontra com Duru, que diz sempre procurá-lo quando está confusa, comparando-o a alguém que afasta as nuvens e traz clareza. Ali reage com leveza, mas logo pergunta o que aconteceu. Duru confirma que a confusão envolve Zeynep e revela que brigou com a mãe e com Gansey ao descobrir que elas acham que seria melhor Zeynep acreditar que Turna estava morta. Ali pergunta se isso não é um mal-entendido. Indignada, Duru afirma que não houve mal-entendido e demonstra revolta com a situação. Ali também estranha a revelação, mas tenta ponderar. Mais tarde, Cendiz aparece bebendo sozinho à beira do mar e, por coincidência, encontra um dos capangas de Mek, amigo de Tahir. Enquanto isso, em casa, Sinan prepara o jantar para Zeynep, mas ela, abatida, diz não estar com fome. Atencioso, ele tenta confortá-la lembrando que faltam apenas 2 dias para os exames, que seja qual for o resultado eles enfrentarão tudo juntos. Em outra cena, Cendiz conversa à beira-mar com um capanga ligado a Mek e Tahir. Ele ironiza a ausência de Tahir e relembra a última vez em que o ameaçou com um canivete. O capanga comenta que Tahir não apareceu mais, nem vivo nem morto. Mais tarde, completamente bêbado, Cendiz chega em casa, encara Melek por alguns instantes enquanto a menina tenta proteger o irmão, mas acaba desistindo e cai no sofá. No dia seguinte, Zeynep acorda animada e observa o mar da varanda. Sinan a procura assustado e a encontra. Ela explica que acordou pensando em Turna, mas de forma diferente. Apesar da dor, percebe que a filha está viva e sente que deveria ser grata por isso. Mesmo diante das más notícias médicas e da rejeição da filha, Zeynep diz estar preparada até para o pior cenário. Em casa, Melek e Sully encontram Cendiz dormindo no sofá. De propósito, Sully faz barulho para acordá-lo. Ele pede água, os dois discutem e Cendiz volta a ameaçá-la, enquanto Sully o provoca, dando início a mais uma briga. Por fim, Gonu prepara vários pratos de comida para levar para Melek e ao irmãozinho. Ela agradece a senhora Zeynep por ter ajudado a amolecer o coração da neta. A idosa responde que Zeynep ainda não perdoou Gunu, mas que ao menos a entendeu, o que já é suficiente. Em seguida, Gunu se despede, dizendo que não quer deixar as crianças esperando. A briga entre Cendiz e Sully se intensifica dentro de casa. Ele reclama do choro do bebê e exige que Sully o faça parar, enquanto ela responde que o filho está chorando de fome e ironiza a falta de ajuda do marido. Cendiz afirma que só a tolera por causa do filho e ameaça ir embora levando a criança, deixando Sully sozinha com Melek. Em seguida, sai de casa revoltado. Ao sair, Cendiz encontra a vizinha, que diz querer saber se Sully está em casa. Sully atende com ironia, insinuando que a vizinha sente falta de Melek e quer adotar a menina. A vizinha inventa uma desculpa, dizendo que precisa de ajuda para preparar doces de casamento, e leva Melek e o irmão até sua casa, onde Gunu os espera. Gunu recebe Turna com carinho, oferece comida às crianças e alimenta o bebê. Enquanto Turna come com fome, Gunu tenta conversar com cuidado, pedindo que a menina não fuja do assunto. Ela explica que Zeynep ficou muito doente, quase não se recuperou, e que por isso não foi vê-la nem ligou. Turna responde com maturidade dolorosa: "Eu entendo, senhora Pateta. Eu sou pequena, mas entendo muito bem. Minha professora Zeynep ficou doente e se afastou de mim para não ficar triste. Mas ela também não voltou quando se recuperou. A professora nunca me ligou." Gunu diz: "Foi porque disseram para ela que você estava longe demais. Disseram que ela nunca mais iria te ver." Turna diz: "Você sabe, senhora Pateta, as pessoas que amam conseguem encontrar os filhos. Você, por exemplo, você encontrou a Zeynep, mas ela não quis me encontrar. Eu esperei e esperei. Esperei por dias. Eu não conseguia dormir à noite. Todas as manhãs eu pensava nela e esperava. E foi aí, senhora Pateta, que eu decidi esquecer ela para não sofrer." Essa história te prendeu? Então não esquece,
Clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.